queridos amigos e amigas, que sorte a minha começar mais um Lado a Lado contando com a sua companhia. No programa de hoje, nós vamos entender melhor o que é o transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC. Vamos saber dos sintomas, do tratamento, tudo isso, claro, contando com a ajuda da psicóloga Astrida Ross. Bem-vinda, Astrid. Obrigada, Mirna, pelo convite. É um prazer estar aqui com você novamente. Astrid, então vamos falar aí sobre o TOC, né? Muitas pessoas hoje costumam falar assim, eu tenho TOC porque eu gosto de tudo muito organizadinho, ou eu gosto da minha casa limpa, ou eu não posso ver um quadro torto na parede, mas o TOC é um pouco mais do que isso, né? Sim, esses são comportamentos normais que organizam a vida da gente. O TOC, ele atrapalha a vida das pessoas. Então são ideias obsessivas que pairam e invadem a pessoa durante muito tempo. E os comportamentos, os rituais também, que são compulsivos. Então, quando a gente fala, né, eu tenho mania de deixar a casa sempre arrumada, não posso ver uma louça na pia, né? Isso é normal. Agora, quando começa a atrapalhar o dia a dia da pessoa, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Então, precisa olhar para isso. Atrapalha a vida da pessoa e das pessoas que convivem com ela também, né? Com certeza, sim. E Astrid, por exemplo, tem aquelas pessoas que têm assim, eu assisti o jogo do meu time com a camisa vermelha, meu time ganhou. Então vou sempre assistir com a camisa vermelha. Isso também não é TOC, né? Não, isso é superstição. Superstição. Sabe aquela coisa, olha, se usar isso, vai dar certo. Pensamento mágico, como a gente costuma dizer. Então, Astrid, explica pra gente tecnicamente o que é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Na verdade, essa nomenclatura TOC, ela é muito atual. Ela vem da psiquiatria. Antigamente se falava em neurose obsessivo-compulsiva, que é um termo que desde a época de Freud já é usado. Na psiquiatria, eles vão tratar os sintomas da doença. E na psicoterapia nós vamos tratar o sujeito, a origem desses sintomas, para que ele possa se livrar dos sintomas. E quais são esses sintomas, como a gente estava falando? A pessoa começa a ter muitos tipos de ideias que ficam invadindo a cabeça dela. Eu preciso fazer determinada coisa, senão isso não vai dar certo. E aquilo vai ficando, até que ela tem que fazer. Só que não para, aí repete de novo e repete de novo. Por exemplo, eu preciso arrumar a cama antes de sair de casa. Mas eu preciso arrumar. Tem gente que não pode deixar uma dobra, tem que ficar perfeito, tem que ficar... Então ela perde meia hora arrumando a cama. Aí ela vai para o banho. Aí lá no banho ela tem uma série de coisas que ela precisa fazer numa sequência. E aí vai e fica. Então mais meia hora para ela tomar banho. Então ela vai consumindo o tempo do dia dela. E sobra muito pouco para ela fazer atividades normais. Porque cada vez que ela vai fazer alguma coisa, vem uma ideia e vem um comportamento. Muitas vezes ela pode não ter a ideia e ter o comportamento. Então é muito diversificado. Tem alguns sintomas que eles são clássicos. Mas quando a pessoa vai ou para o médico ou para a psicoterapia, ela chega e fala, olha, eu tenho isso, eu penso assim, ou eu tenho certos comportamentos, mas que não se enquadram muito bem naqueles descritos. Pode ser um transtorno obsessivo-compulsivo, uma neurose obsessiva-compulsiva? Pode, porque é uma diversidade de coisas, porque é muito pessoal, depende da história da pessoa, da vida que ela tem e teve, do conhecimento que ela tem das coisas, porque às vezes ela tem pensamentos que ela precisa ter tido, né, um conhecimento de coisas que ela leu, que ela viu, que ela estudou, e que aquilo vai entrando e vai ficando. Então diverge muito de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, tem pessoas que precisam lavar as mãos 5 vezes antes de sair
do banheiro porque você não vai pegar uma doença. Isso seria um toque, por exemplo, um ritual de toque? Se for constante e excessivo, sim, sim. Tem gente que lava, né? Uma, duas, nossa, mais uma, ainda mais agora no Covid. Aí lava-se muito as mãos, né? Mas só que faz isso, pronto, não atrapalha a vida. Pode ser até que seja um sintomazinho de uma neurose obsessivo-compulsiva, só que não atrapalha a vida dela. Eu tô lembrando aqui daquele filme Melhor é Impossível, Sim. com o Jack Nicholson, Sim. E que ele abria e fechava a porta, para trancar a porta, ele abria e fechava N vezes. Seria toque, então, aí. Mas aí, você lembra que era associado com uma série de outras manias? Então, ele não podia pisar nas linhas quando ele andava. Então, ele vivia desviando. Isso. Pisa aqui, pisa lá, pisa. Quando ele ia para o restaurante, ele tinha que sentar em determinada mesa. Isso. Ele levava os talheres dele para não se contaminar, provavelmente, com os talheres, né, do restaurante. E a pessoa começa a ficar, como a gente diz, chata, entre aspas. Porque ela tem que fazer as coisas daquele jeito. Então, eles chegavam no restaurante, ele tinha que sentar naquela mesa. Tem uma cena que tem um casal sentado na mesa que ele senta, ele olha, indignado, como assim que esse casal tá na minha mesa? E ele fica tão inconveniente que ele fala uma determinada coisa ali, que eu não lembro, que o casal se assusta e vai embora. E aí ele todo satisfeito, vou sentar na minha mesa. As pessoas olham para aquilo, né? E numa determinada hora, ele é convidado a sair do restaurante, ele é expulso do restaurante pelo dono. E aí você vê uma série de pessoas aplaudindo, tipo, olha, já tá indo tarde, né? Porque em função desses sintomas, a pessoa começa a ficar intransigente, chata e controladora. Ela quer controlar o ambiente para que tudo saia do jeito que ela quer e que ela precisa em função, né, dos pensamentos e dos rituais que ela tem. E esses rituais e manias que a pessoa cria, eles vão melhorando vão diminuindo, vão melhorando, vão piorando com o tempo? Eu acho que diminuindo é meio difícil assim, diminuir naturalmente. Porque os sintomas, eles são uma defesa contra alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa. Então, quando ele vai para o psiquiatra, quando a pessoa vai para o psiquiatra vai tratar os sintomas. Ele vai dar medicação ou ele vai encaminhar para terapia, ou os dois. Tá. Ele dá a medicação e encaminha para terapia. Mas a medicação, ela vai tratar os sintomas, ela vai amenizar os sintomas, para que aquele sentimento de angústia, de ansiedade e aquela coisa que atrapalha a vida da pessoa diminua. Aqueles pensamentos compulsivos. Os pensamentos, os rituais, eles diminuem. Principalmente a ansiedade e a angústia. E normalmente são dados antidepressivos, né, de uma certa linha lá. Só que só a medicação, ela, né, aplaca os sintomas e o resto. Porque depois de um certo tempo, se diminui a medicação, mas não trata a causa dos sintomas, a origem, os sintomas voltam. Então, por isso que se associa, né, o tratamento psiquiátrico com o tratamento psicológico. Porque nós vamos entender a origem desses sintomas. Por que a pessoa precisa organizar esses sintomas? Na neurose obsessivo-compulsiva, ela tem, né, uma separação da representação e dos afetos. Por exemplo, aconteceu um conflito, ela separou esse conflito, reprimiu e criou sintomas para se proteger de um conflito que ela não conseguia resolver. Algumas doenças surgem com gatilhos na adolescência, na juventude. Quando é que surge o toque? Ele pode surgir na infância, ele pode surgir na adolescência, na juventude, que é o mais comum. Na infância, na adolescência ou ali naquela fase de juventude. E a gente tem muitas pessoas com esse tipo de transtorno? Olha, segundo a Organização Mundial de Saúde, 2,5% da população mundial e no Brasil 4 milhões de pessoas. Que a gente tem na estatística, fora aquelas que, né, não se tratam e que a gente não computou. É bastante, né? É bastante. E, né, é uma doença que acomete homens e mulheres.
Algumas, Indistintamente? na verdade, a maior parte da literatura diz que sim. Alguns acham que um pouquinho mais nas mulheres. E apontam alguma motivação para as mulheres serem mais afetadas? Tem uma questão da sexualidade. Lembra da novela? Me fala um pouquinho que você estava comentando sobre a novela que tem a ver com essa questão da sexualidade, que acho que é interessante. Porque eu não me lembro quando foi, mas faz muito tempo assisti uma novela em que a moça passava a novela inteira lavando muito as mãos. Ela tinha um problema, ela ia pro banheiro, lavava as mãos. Ou ela sofria alguma coisa, ela chegava em casa, ela ia e lavava as mãos. E o telespectador não entendia, quem estava acompanhando a novela não entendia por que ela tinha esse hábito tão assim de lavar a mão toda hora, né? Acho que nem ela entendia naquele momento. Mas aí que vai resolvendo, né, as coisas e mais pro final da novela a gente se dá conta que ela teria tido um relacionamento, né, sem estar casada. Na época era importante isso, porque foi acho que na minha juventude que eu assisti essa novela. Teria tido um relacionamento e muito forte, teria transado, né, com o namorado ainda então, e aquilo quando veio à tona foi reprimido, né, e ela ficou desse jeito, ela se sentia suja, culpada por ter tido o prazer de estar com alguém e ter tido... sem estar casada. E ter tido relações sexuais, né? Então ela sentia culpa. Só que daí o que ela fez? Ela reprimiu tudo isso, separou, né, a representação do afeto e criou sintomas. Então, eu sou suja, me sinto culpada de ter tido prazer, de ter tido desejo. Aí, para aliviar isso, eu lavo. Só que eu tenho que lavar a vida inteira, porque isso alivia na hora, depois não mais. Então, por isso que eu disse que a gente tem que ir tratando a origem dos sintomas. Porque se ela vai para um psicólogo, por exemplo, ela vai descobrindo que o que gerou sintomas foi o fato dela ter desejo, ter tido prazer e ter culpa ao mesmo tempo. Então é um conflito. Então você precisa tratar o conflito. Então nesse caso, então tem vários conflitos que aconteceram lá atrás, vários traumas que podem levar à organização dos sintomas e que você tem que buscar a origem, tratar para aliviar os sintomas. Tem casos extremamente graves que você vai tratando a origem, mas que mesmo assim alguns sintomas persistem. Né? E é importante, Mirna, fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Porque à medida que você vai tratando o paciente, você vai entendendo se a origem daqueles sintomas está, né, em conflitos que foram organizados nas relações interpessoais, principalmente nas relações familiares, ou se aquilo tem a ver com uma fase da vida lá para trás, onde alguma coisa aconteceu que a pessoa tem uma propensão a ter uma psicose. Né? Uma psicose grave, né? Em termos não dessas psicoses que tem surtos e que a pessoa sai da casinha completamente, comportamentos psicóticos, né? E que para poder se defender de alguma coisa que aconteceu aqui também criam sintomas obsessivos compulsivos. Então esse diagnóstico é muito importante. Se isso tem a ver com sintomas, com uma questão psicótica, ou se tem a ver com uma questão neurótica. Né? Porque os tratamentos são completamente diferentes. Quem faz esse diagnóstico, essa separação? Olha, o psicólogo e também o psiquiatra. Só que como o psicólogo trabalha toda semana com o paciente, ele vai podendo entender melhor onde está a origem desses sintomas. Porque aparentemente esses sintomas têm a ver com uma neurose, com uma fase da vida que o sujeitinho já é maior, onde tem conflitos com pessoas relacionais. Quando esses sintomas são defesas de questões mais psicóticas, isso tem a ver lá com o comecinho da vida, em que as relações ainda não estão tão estabelecidas como quando a criança é maior. Né? Então não tem esses conflitos relacionais, são outras questões. Então, à medida que você vai tratando na psicoterapia, você vai percebendo se isso tem uma origem, né, um pouquinho mais para frente ou se tem uma origem lá atrás, bem no início da vida. E os tratamentos são muito diferentes.
E o toque tem algum componente hereditário? Genético, vamos dizer. Eu tenho a impressão, pela literatura toda, que é um conjunto de fatores. Né? Tem a ver com a história do indivíduo e tem a ver com fatores genéticos também. Porque esses conflitos, ele pode ser gatilho para ligar essa coisa genética para fazer sintomas da neurose obsessivo-compulsiva. Por que não outra? Por que não outra doença? Ou por que tem gente que tem uns conflitos parecidos e não desenvolve a neurose obsessivo-compulsiva? Né? Porque tem uma série de fatores cerebrais, genéticos, de história e da questão individual da pessoa. Porque tem uns que criam determinados sintomas, outros. Depende da história da pessoa. Nesse tratamento do toque, você falou aí que tem a terapia, que é importante, que é feita com o psicólogo, ou a parte medicamentosa, que é com o psiquiatra. Tem alguma outra coisa importante aí que pode ajudar uma pessoa com toque? Atividade física, alimentação e das pessoas que convivem com o portador do toque. Como que vai ser essa convivência? Na verdade, se a pessoa não tem ideia de que ela tem uma doença, a convivência é muito difícil. Se ninguém na casa sabe que ela tem uma doença, ela vai ser taxada como intransigente, controladora, chata. E vai virar um inferno a convivência. Ou não, né? Porque tem pessoas que são tão pacienciosas, né? Que toleram, né? Uma pessoa mais controladora, mais chata, metódica, né? Agora, outras pessoas, ao longo do tempo, isso fica insustentável. E aí é importante que, assim, tem alguma coisa errada acontecendo. Vamos buscar ajuda. Às vezes vai no clínico geral e o clínico geral encaminha para o psiquiatra. É difícil porque às vezes a própria pessoa percebe que tem alguma coisa errada acontecendo com ela. Quer dizer, não é normal, eu estou sofrendo demais com tudo isso. Estou sofrendo e fazendo os da minha família sofrer. Do meu trabalho, dos meus amigos. Né? Só que você imagina, aqueles sintomas foram criados como uma proteção. Como é que ela vai tratar e quebrar e ficar livre dos sintomas? Ela fala, e o que eu vou pôr no lugar daquilo? Né? Então, não é consciente, mas isso já está estruturado dessa forma. É a maneira como ela sabe viver. Então, quebrar isso é muito difícil. Por isso que é muito difícil buscar ajuda. Porque você tem que quebrar certos sintomas e o que você bota no lugar. Né? A pessoa está tão acostumada, né, com todo aquele ritual, com todos aqueles pensamentos, que por pior que seja, é como ela sabe viver. Então aí existe uma dificuldade da pessoa em querer se ajudar e querer procurar um tratamento. Sim, então por causa disso, né, que mexer numa estrutura que ela já sabe como funciona e muitas vezes ela pode ter aquilo que a gente chama de ganho secundário. Ganho secundário? O que é isso? Né? Por exemplo, com essa doença ela pode chamar a atenção das pessoas. E se ela tem uma certa carência, aquilo compensa. Ela vai tendo atenção, porque todo mundo fica meio preocupado, todo mundo tem medo. Então ela pode ter esse tipo de ganho e outros ganhos com relação à doença. E que é difícil você perder coisa que você ganha. Não é? Você ganha o afeto das pessoas por conta desses sintomas, né? E como que você vai ficar, de repente, sem abrir mão disso? E outros ganhos, né? Que depende da pessoa, né? Ou ela, lógico, muitas doenças têm ganhos secundários, né? Como obter atenção é um deles, é o mais comum, né? E outros que a pessoa vai tendo. Né? Por exemplo, né? No trabalho ela pode executar a tarefa não muito bem, porque os sintomas estão presentes. Mas, como ela tem a doença, ela né? Coitada. Deixa passar algumas coisas. Isso é um ganho, né? Inclusive de eficiência. Quer dizer, sabe café com leite? Você leva. Por mais que seja ruim para a pessoa, por outro lado é bom. Mas isso não é consciente da pessoa, né? Não é consciente. Não é claro consciente. Que não. Sim, é tudo a nível inconsciente, sim. E Astrid,
o toque tem níveis, assim, tem mais, menos, pode variar aí a intensidade? É o que a gente chama hoje de, né, dentro de um espectro. Né? Sim, né, tem toques mais leves, tem toques mais graves. Aqueles que são mais leves, eles podem ser tratados com psicoterapia somente. Muitas vezes a pessoa vai para o psiquiatra e ele avalia que, olha, vamos tentar a psicoterapia primeiro? Né? Se você for melhorando, ok, senão a gente entra com uma medicação. Casos mais graves, realmente a pessoa precisa ser medicada e encaminhada para a psicoterapia, porque o tratamento é composto da medicação e da terapia. Sim. Né? E a gente tem que tomar cuidado, Mirna, por quê? Porque hoje em dia a questão da medicalização é uma coisa impressionante. Qualquer coisa dá remédio. Claro que, né, às vezes a pessoa toma o remédio, nossa, melhora muito, ótimo. Só que muitas vezes melhora tanto que a pessoa não vai buscar ajuda. Só que a hora da terapia, de alternativas, né, que vão trabalhar junto com a medicação. Eu melhorei, não vou buscar outras coisas. Tô bem com o remédio. Tô bem com o remédio. Só que o remédio vai tratar o sintoma. E a hora que você vai, o médico fala, olha, vamos tentar tirar, o que acontece? Os sintomas voltam, porque você não tratou a causa. Né? Então a questão da medicação tem que se tomar muito cuidado, porque hoje todo mundo quer um remedinho. Não tô dormindo, toma um remédio. Toma um remédio. Então a gente sabe, né, uma atividade física ajuda muito no sono. Puta, mas dá trabalho. Tomar remédio é mais fácil, né? Então, essa é uma questão importante, né? Tratar de acordo e com um psiquiatra, né? E com um psicólogo. Porque muitas vezes a pessoa vai no médico, o médico dá uma receita, né? Porque naquele momento ela não tá legal. Só que daí ela pega e faz o seguinte, ela vai no outro médico, pede a receita, vai no outro, pede outra receita, ela não trata. Ela não está como o médico fazendo o tratamento. Ela está aliviando os sintomas e vai num, pede, vai no outro, pede. Entendi. Isso é uma complicação, porque tem medicamentos que ao longo do tempo trazem sequelas. Efeitos colaterais indesejados, né? Trazem sequelas. Tem uma medicação, né, que ela é um ansiolítico, que se você faz um longo tempo uso dessa medicação, você pode ter problema de memória. Né? E os médicos sabem disso, os psiquiatras sabem disso. Então, você precisa estar sob orientação de um médico, porque eles sabem o que causa aquela medicação ao longo do tempo. E conhece a sua história, né? Conhece a medicação que ele já passou e que já pôde evoluir para uma outra. Isso, muitas vezes precisa mudar, precisa incluir alguma outra, precisa reavaliar. À medida que melhora, você tem que reavaliar. Né? A pessoa melhora em terapia, você vai reavaliando a medicação. Então, é um médico que faz o acompanhamento da pessoa, né? Com relação à medicação. Tem que fazer o tratamento. Né? Porque senão, assim, o próprio psiquiatra às vezes dá o remédio, ela vai no cardiologista e pede a mesma receita. Você pode dar, né? E às vezes o médico acaba dando. Porque a gente ri, mas ri aqui na entrevista, mas não é para se rir, né? Não, é grave, é grave, né? É uma questão de saúde, tem que olhar com cuidado para isso. E Astrid, o toque tem cura ou vai ter que ter esse acompanhamento a vida toda? Então, depende do grau, mas pode ficar sempre, né, aquele comportamentozinho que não atrapalha a vida da pessoa, né, mas que ela vai ter ali durante a vida toda. Agora, tem casos mais graves que muitas vezes que precisa de um acompanhamento para sempre. E isso a gente tem que encarar como uma coisa que faz parte da vida. Não é assim, a gente tem um problema na tireoide, você faz uma cirurgia, daí você tem que complementar com hormônio. Você não faz isso normalmente? As pessoas com medicação psiquiátrica ficam enlouquecidas, porque elas querem parar de tomar. Né? E às vezes param de tomar aleatoriamente, só que aí elas sofrem as consequências de ter parado de tomar por conta própria. Por conta própria, né? E isso tem que ser sempre acompanhado.
e muitas vezes precisa se tomar durante muito, muito tempo. Como outras doenças, né? Diabetes, colesterol. Exato. Vai tomar medicação, pressão alta, vai tomar medicação a vida toda. Né? Ou, né, se for melhorando, vai diminuindo. Né? Às vezes a idade pode trazer, né, mudanças da neuroquímica ou de hormônios, né, que dá uma balanceada nos sintomas. Então, daí o médico vai reduzindo, né? O acompanhamento da terapia é fundamental também para essa redução. Né? Mas tem casos que, né, você tem que tratar, como você falou, como tratar o diabetes ou o colesterol até o final da vida. Astrid, antes de encerrar, eu vou pedir para você deixar um recadinho para as pessoas que sentem assim, que possam ter toque, que sentem alguns sintomas dos que a gente falou aqui, né? Para que busquem ajuda. Sim, primeiro tem que ter coragem. Né? E aqueles que convivem, né, com pessoas que você começa a perceber que não só o toque, mas que tem uns comportamentos que não estão muito legais, né? Ou que a pessoa está sofrendo muito, ou que está muito quieta. Normalmente a pessoa que está quieta, ela não é muito vista. Né? Ninguém dá muita importância porque ela não está incomodando. Né? Então, assim, tem que prestar atenção em coisas que fogem daquilo que você sente que causa bem-estar para a pessoa. Né? Ela está mais taciturna, está quieta, ou está, né, agitada demais. Né? Ou, né, uma hora está com um comportamento, outra hora está com outro. Você fala, nossa, mas, né, que coisa mais maluca. Então, mas não é só falar e deixar passar. Né? Ou a pessoa está lá com umas obsessões, com os comportamentos compulsivos, né? Você fala, peraí, tem alguma coisa errada acontecendo. Então é uma questão de sentar, né, e conversar com a pessoa e mostrar que pode ser que ela não esteja entendendo, mas que alguma coisa não está legal e que ela precisaria buscar uma ajuda para entender o que está acontecendo com ela. Não é fácil, precisa vencer muitos preconceitos, e como eu falei para você, e precisa, tem uma questão da confiança também, que a pessoa tem que adquirir um profissional, porque é uma questão tão complexa e que causa tanto sofrimento. Como é que você vai se colocar na mão de um outro profissional ou de uma outra pessoa e confiar que aquela pessoa realmente vai poder ajudá-la? Mas é necessário. Então tem que correr um certo risco e buscar profissionais indicados, né? Profissionais que alguém indique, que realmente possam ajudá-lo e que tenham condições, né? Que tenham formação para isso. Astrid, muito obrigada por todo esse conhecimento que você trouxe aqui para a gente hoje, né? Esclareceu muita coisa sobre o toque, que é aí um termo usado comumente, né, pelas pessoas, mas que não é bem assim, né? É uma coisa séria, uma doença séria e precisa ser tratada. Exato. Eu que agradeço, Mirna, a oportunidade de estar aqui, né, podendo falar para as pessoas um pouquinho a respeito de coisas que às vezes ficam lá confinadas no consultório. Né? Obrigada, viu, Astrid? Foi um prazer, Mirna. E obrigada a você que nos acompanhou até esse momento. Beijo no seu coração. Semana que vem tem mais Lado a Lado. Eu espero você.